Muito bem, então. Vamos lá? Sem mais delongas. Na última aula, nós terminamos com a seguinte frase: Amigos, não existe glória antes da cruz. O glorificado é porque ele permitiu que os raios brilhantes do sol da justiça de Cristo entrasse em cada segredo da sua vida. Então, a partir de hoje e a partir de agora, nós vamos medir um aspecto do santuário do qual nós até já falamos, mas que de fato precisa haver um aprofundamento. E o aspecto que nós vamos nos aprofundar nessa manhã é exatamente a prata, a presença da prata no santuário. A presença da prata. Como nós já vimos, havia prata no santuário. O brilho da prata, quando ela refletia a luz, ela era semelhante a um branco brilhante. E lembrando que nós estamos aqui falando das cores do santuário. Esse metal, a prata, era como um símbolo de obediência. E agora, por causa disso, é necessário que estudemos um termo que pode ser desconhecido de alguns de vocês. Aliás, eu gostaria de perguntar se alguns de vocês aqui pudesse até mencionar aqui nos comentários, se você conhece o termo beca. Não estou falando da beca que geralmente os coristas de corais, né, vestem, usam, ou aquela famosa frase: a pessoa estava numa beca, tipo assim, ele estava muito bem vestido. Tirando o significado que a gente dá a esse termo, alguém de vocês aqui já leu, já estudou na palavra de Deus esse termo beca? Alguém já estudou aqui? Poderia comentar aqui se já ouviu falar desse termo beca? A Rose está dizendo que não. Não, a Rose nunca ouviu falar do termo beca. Então, para você hoje, Rose, vai ser uma coisa nova. Claudinha, diz que ela não faz ideia. A Jane Gruber, ela parece que está digitando aqui. Muito bem. Parece que as pessoas nunca ouviram falar desse termo beca. Então, vamos ver. É esse o termo que nós vamos estudar bastante, não? Jane Vanir, não. Né? Então, ok, parece que vocês não ouviram falar ainda desse termo beca. Então, vamos lá. Vamos lá usar agora e vamos estudar um pouco esse termo beca, que está presente na Bíblia. Entre as instruções relativas a todo o mobiliário do santuário, Deus, é claro, ele deu instruções detalhadas em relação a isso. O Senhor também deu instruções detalhadas para cobrar um imposto de meio ciclo de prata de todo homem de 20 anos ou mais. É interessante a gente falar desse tema, porque a Bíblia ela vai dar um bom espaço a esse tema e o que indica a importância dessa legislação. E por que a pessoa de 20 anos ou mais deveria pagar esse imposto, que a Bíblia chama de beca? Porque 20 anos era a idade em que o jovem atingia a masculinidade e ele se tornava elegível tanto para o serviço sacerdotal, levítico e militar. Então, os primogênitos, homens israelitas, deviam pagar esse valor, chamado de beca, para serem dispensados da responsabilidade sacerdotal. É muito comum a gente encontrar essa responsabilidade
de ter que, por exemplo, servir o exército. Quando o jovem aqui no Brasil completa 18 anos, ele precisa se inscrever no exército. Ele pode ser, obviamente, dispensado. Uma outra parte é aceita para servir o exército. Então, é mais ou menos essa a ideia. O jovem israelita, ele então pagava esse valor para ser dispensado dessa responsabilidade. Aliás, não era só um israelita. Até um estrangeiro que desejasse se juntar ao povo de Deus, ele também deveria fornecer esse resgate por sua alma. É interessante que no caso da Beca, ou do Beca, o nome a gente fala da, mas na verdade a palavra é o Beca, então do Beca. Interessante que nenhuma exceção era permitida. Fosse, por exemplo, a pessoa tivesse idade, posição, riqueza ou raça, por qualquer outra razão. Não era. Todo mundo tinha que pagar o Beca. E o que era o Beca? O Beca era uma peça de prata. E esse nome significava simplesmente metade. Então, o Beca era a metade. Esse termo pode não ser conhecido por alguns, porque existem poucos textos na Bíblia que falam sobre ele. Nós vamos ver isso só em Êxodo e também em Ezequiel. Então, as diretrizes de como esse pagamento ele deveria ser feito, ele enfatizava 3 vezes que todo homem deveria fornecer individualmente o seu próprio dinheiro de resgate. É interessante que Deus ele nunca considerou o seu povo em multidões, mas apenas como indivíduos. Deus sempre olhou para as multidões e ele viu ali indivíduos. Sabe aquela história que você já ouviu que você é especial para Deus? Isso é verdade. A Bíblia, ela demonstra isso de maneira muito clara. Deus te vê como se você fosse a única pessoa na Terra. Observem com detalhe isso que eu vou falar agora. O sangue do Cordeiro Pascal, por exemplo, ele deveria ser espargido nas ombreiras de cada casa. Deus não observou aqui um bairro, uma vila ou uma cidade. Ele viu casa a casa. Um outro exemplo dessa individualização que Deus demonstra na Bíblia, e ele olha para cada um de nós como indivíduos, como pessoa. A refeição, Pascal, era para cada um segundo o que cada um comia. E Cristo reforçou isso quando ele disse que os cristãos, eles deveriam comer pessoalmente o pão da vida. Em outras palavras, a tua salvação, o teu crescimento espiritual, não pode depender de ninguém, nem de uma igreja, nem de um templo, nem de um pastor, nem de um líder espiritual qualquer, ou do pai ou da mãe. A vida espiritual é do indivíduo. A vida espiritual, ela é sua, de cada um. Então, a Beca, ou Beca, ele mostra essa característica. Havia ainda um outro propósito para o pagamento desse imposto. É para que não houvesse praga entre eles. Será que isso te lembra alguma coisa? Sabe, meus queridos, muito em breve, como resultado do grande conflito, a ira de Deus cairá inevitavelmente sobre os impenitentes. Mas é bom ressaltar aqui que essa não é a vontade de Deus, mas sim o resultado da escolha pessoal de cada indivíduo. A prova de que isso não é vontade de Deus, ou seja, não é vontade que as pragas que cairão no final da história dessa terra e que dizimarão já uma grande quantidade de animais, pessoas, ou seja, Deus já começa ali a mandar o seu juízo sem misericórdia sobre esse planeta que finalmente será destruído após 1000 anos. A prova de que Deus não queria isso, que não é a vontade de Deus, é que ele providenciou o resgate
que garante que o penitente não sofrerá as consequências de sua ira. Você já imaginou quando as pragas caírem em uma mesma casa? Poderá acontecer que um será protegido e o outro não. Um pai pode ser atingido e o filho não. A esposa pode ser atingida e o marido não. O sogro pode ser atingido e o genro não. A sogra, a nora não, ou vice-versa. Um grupo de filhos pode ser atingidos e os pais não. Você já imaginou que momento será esse? Agora, uma pergunta se torna necessária para entendermos essa questão do Beca. O israelita que pagou o Beca, essa metade, esse ciclo de prata, ele não criou a prata. Ele não minerou a prata. Ele nem mesmo cunhou a prata. Sabe de onde veio essa prata? Essa prata com a qual ele pagou o Beca, essa prata foi um presente que ele ganhou naquela noite incrível, memorável, quando ele foi redimido lá no Egito. Antes de eles partirem para a liberdade, naquela noite, eu entendo que vocês lembram disso, lembram de ter lido isso, os egípcios pagaram aos israelitas o salário que eles haviam retido por fraude por mais de 200 anos. Então, quando o primogênito israelita pagou seu resgate de meio ciclo, nesse momento, então, ele passou a ser contado entre o povo da aliança de Deus. O pagamento do Beca pelo israelita era para que ele mantivesse em sua mente o seguinte, que ele havia sido escravo em uma terra hostil e que o seu redentor havia aceito o Egito como resgate dele. Se o Beca de prata não tivesse sido apresentado em nome de cada alma, a praga que devastou o Egito teria dizimado os hebreus. Assim também será no dia da salvação. Deus declarará ao seu povo: eu os resgatarei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Ó morte, eu serei as tuas pragas. Ó sepultura, eu serei a tua destruição. Sabe quem é o nosso Beca? O nosso Beca é Cristo. E sem o pagamento do resgate por ele, de cada indivíduo, o julgamento de Deus, ele se torna inevitável sobre os desobedientes. Existe uma história na Bíblia que tem a ver com esse Beca. Quando o Senhor matou 70 mil homens, eu não sei se vocês se recordam disso, 70 mil homens, no caso em que Davi pediu para enumerar Israel, por orgulho, vaidade. Sabe, o problema em si, ele não foi o ato de enumerar. Apesar da motivação de Davi ser errada, mas foi por formar um exército sem pagar o Beca, esse meio ciclo de prata. Então, quando você lê aquela história de Davi e vê que Deus começa a destruir o povo, e você pergunta, mas por quê? Só porque Davi enumerou? Não, não. Não é só porque ele enumerou. É porque, ao enumerar, ele não pagou o Beca. Nesse episódio, nessa história, então, depois de atravessar o campo, o anjo destruidor, ele chega para se vingar de Jerusalém. Mas o Senhor dirigiu Davi à eira de Ornã, também chamado de Araúna, o Jebuseu, um antigo líder-chefe aborígene daquela cidade. E lá, nesse lugar, o rei Davi teve a visão do carrasco celestial pairando sobre o Capitólio da cidade com sua espada pronta para ferir todo o povo de Israel ali em Jerusalém. Então, Davi rapidamente constrói ali um altar, oferece um sacrifício, e nesse momento o juiz ordena ao anjo: basta,
Detenha-te agora a sua mão. Isso está em 2 Samuel 24:16. Nesse monte, a eira de Ornã, também chamado de Araúna, 8 séculos antes desse resgate, a faca havia parado na mão de Abraão. E nesse mesmo lugar, onde Davi agora erguia um altar para poupar o povo de Israel, Abraão ergueu um altar, colocou sobre ele o cordeiro que foi oferecido e amarrado ali entre os arbustos para que Isaque fosse poupado. E nesse mesmo lugar, o Monte Moriá, Deus providenciou um resgate para nós, o primogênito condenado. Paulo, ele ensina claramente o princípio de que a redenção é o fundamento da adoração. Eu quero repetir isso. É a redenção que é o fundamento da adoração. Nós adoramos porque fomos redimidos. Só o redimido pode adorar plenamente. É por isso que Paulo diz: não sabeis, disse ele, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É interessante a gente notar que no mundo de hoje meu corpo, minhas regras, não é assim? No meu corpo mando eu. Eu faço com meu corpo o que eu quiser. Bem, a Bíblia não pensa assim. A Bíblia pensa que o teu corpo, a tua vida, a minha vida, foram comprados por Deus. E por um preço muito alto. Logo, se nós fomos comprados por ele, nós não nos pertencemos mais. Nós pertencemos agora a ele. E exatamente por entendermos o preço, o tamanho do preço que foi pago, é que nós então o adoramos. Então vejam só. Vamos aprofundar um pouco mais nesse tema, Beca, porque é profundo esse tema. Então vamos, porque isso fazia parte do santuário. Nada que nós falamos aqui não pertence ao santuário. Eu quero lembrar a vocês que a nossa proposta aqui é exatamente medir o santuário e medir em todos os seus detalhes, como vocês verão sempre antes e verão daqui para frente também. Nos dias de Israel, apenas o indivíduo remido ou comprado por esse valor, ele podia pertencer entre aqueles que são contados. E de onde vem essa expressão contados? Eu fui contado entre o povo de Deus. Ele veio de um costume do Antigo Oriente em que um determinado pastor ele conduzia suas ovelhas em fila única, através de um espaço estreito, sob a vara do pastor. Essa cena do pastor conduzindo a sua ovelha por um lugar apertado, onde ela tinha que passar sobre a vara, e ele contava com a sua vara, batendo na cabeça, batendo não, encostando a vara na cabeça da ovelha, 1, 2, 3. Ela ia entrando por esse lugar, então ela era colocada dentro do aprisco e ela era contada entre aquelas ovelhas que estavam no aprisco. Ou seja, para entrar no aprisco do pastor, a ovelha precisa ser contada. Essa cena do contar é uma representação, é uma parábola, é um teatro que representa o julgamento, quando os resgatados, os comprados, que serão parte do rebanho do pastor, vão entrar um por um. Onde? Pelos portais da Cidade Santa. Neste momento, nós saberemos o pleno significado do termo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Como é que um cajado, como é que uma vara pode nos consolar, sendo que na nossa cultura, muitas vezes fomos corrigidos
pelos nossos pais com a vara, onde era símbolo de dor, símbolo de punição, símbolo de sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você passar pela vara do pastor, se você aceitou o sangue do cordeiro que foi lhe oferecido, a vara será para dizer a você: você faz parte do meu aprisco. No pagamento do Beca também existe uma outra lição a ser aprendida e até usada como advertência. Os ricos não pagavam mais, e nem os pobres menos. A tentativa de manipular o preço da redenção nunca, jamais será aceita pelo juiz. É por isso que a moeda da prata, ou seja, a pergunta que você deve fazer é o seguinte: como eles sabiam que aquele valor, aquela metade da prata que estava sendo entregue, equivalia a 6 ciclos, a meio ciclo de prata? Esse beca significa metade, meio ciclo de prata. É porque era o seguinte: antes, no santuário, havia sido pesado exatamente a mesma prata e deixada ali como modelo. Então é por isso que a prata ela era avaliada e pesada de acordo com o ciclo do santuário. Quando você ouvir essa frase ou ler essa frase na Bíblia, de acordo com o ciclo do santuário, isso quer dizer que no santuário havia uma amostra dessa prata no mesmo peso. E aí então era comparado numa balança, era colocado o peso do santuário e o peso da beca sendo paga. E o peso tinha que ser igual. Ou seja, no santuário havia essa medida de amostra, com o peso correto, e cada beca paga era pesada na balança do santuário, comparado com essa amostra. Quem havia pago a mais ou a menos eram rejeitados. Sabe, eu quero pontuar uma coisa aqui: lágrima, choro, orações, obras, nada podia substituir o padrão. Isso se aplica à nossa redenção. Cristo é o nosso beca, porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esta regra, ela se aplica à provisão de Deus para a salvação do homem em todas as épocas. O beca era apenas uma pequena moeda de prata, valendo, se você comparar com os outros metais, peso e valor, muito pouco. Mas a salvação que o beca obtinha era muito preciosa. Essa moeda, aparentemente pequena, como o sangue de Cristo, muitas vezes ela podia ser desprezada. Olha para onde esse tema beca nos leva. O Senhor Deus, ele aplicou 3 aspectos deste preço de redenção. O beca, por exemplo, ele foi chamado de resgate. Eu gostaria, aliás, eu quero fazer aqui apenas uma parada rápida na explicação do beca. Eu vou pedir a vocês agora, mais do que nunca, se você estiver aí meio disperso, por favor, em nome de Jesus, concentre-se agora, porque o que você vai ouvir é muito importante. Lembre-se que eu já estudei o tema, então eu sei o que está vindo. Vamos lá. O beca, ele foi chamado de resgate. E essa palavra no hebraico é koper ou kofer, que vem da raiz kapar, que deu o nome ao dia da expiação, Yom Kippur. Então, Kippur, ele vem de kapar, que vem de koper, que tem a ver com resgate. Interessante que ele também foi traduzido como pisar, quando ali descreve, olha que interessante, o betume que Noé usou para tornar a arca impermeável. Você já se perguntou por que a água não invadiu as frestas que porventura existiam naquela arca?
Aquele betume era chamado de Pissar. Então, lá fora, o caos do dilúvio, mas dentro, Noé está protegido pelo Quipur do betume. O betume era o Yom Kippur de Noé. E o que é o Yom Kippur? O Yom Kippur era o dia da expiação, o dia da purificação. Tema este profundo, maravilhoso, que nós já vamos estudar lá para frente no estudo do santuário. Frequentemente essa palavra, Kippur, então ela é traduzida por purificar ou expiar. Você vai ver isso em Isaías 6:7, Isaías 22:14, Isaías 27:9. E aponta para a cobertura provida pelo sangue do Cordeiro de Deus. A morte do Cordeiro purificou ou encobriu os registros do pecado confessado. E tendo pago a dívida do homem, Cristo prega o certificado de dívida na cruz, como está escrito em Colossenses 2:13 e 14. E quais foram as consequências de sua vitória no Calvário? Foi o despojamento dos poderes das trevas, da mesma maneira que foram devastados os poderes do Egito, e com essa vitória, Israel foi resgatado. Outro aspecto que o Beca também era chamado de memorial, ou zikaron, em hebraico, em Êxodo 30:16, tem esse termo. Essa palavra zikaron, que vem da raiz lembrar, e que sugeria esse momento de recordação. Quando as escrituras usam a palavra lembrar, ela não se refere apenas ao ato mental de usar as memórias para trazer algo à mente. Na verdade, ela sempre carrega a ideia de fazer algo, olha só, de executar, de fazer, de ter uma ação sobre aquilo que é lembrado. Então, quando a Bíblia diz assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar, não é lembrar de memória, é fazer algo. Então, é interessante que quando alguém diz assim, Jesus trabalhou no sábado. Sim, ele trabalhou. Mas o próprio mandamento mandava trabalhar. Olha que interessante, você já sabia disso? Porque o lembrar, essa palavra zikaron, lembrar, ela está ligado a você fazer algo. É por isso que Cristo disse, no sábado eu posso trabalhar. Trabalhar como? Fazendo bem, fazendo as obras do meu Pai. A Bíblia diz em Isaías que aquele que chamar o sábado deleitoso, não cuidando dos seus próprios interesses, então sim, eu farei cavalgar sobre as alturas e te sustentarei com a promessa feita a Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, vocês lembram da palavra do ladrão na cruz? Guarde essa palavra, lembrar. O Beca não só está associado a Yom Kippur, que é o dia da purificação, o dia da cobertura, ou seja, quem pagava o Beca estava coberto, estava tranquilo, como diz o pessoal, estava sussa, né, no dia do julgamento. Mas também ele tem essa raiz da palavra zikaron, que significa lembrar. Lembrar significa fazer. Fazer alguma coisa. Se eu estou lembrando, eu estou fazendo em memória daquilo, significa que o meu ato lembra aquilo. Aí você recorda das palavras do ladrão na cruz? Ele disse ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Quando esse ladrão disse essas palavras, com certeza ele, que provavelmente era judeu, estava muito ciente desse significado. Na verdade, as suas palavras podem ser seguramente traduzidas da seguinte forma: se a gente pegar as palavras do ladrão na cruz, a luz do Beca, e trazer para cá, para os nossos dias, na nossa linguagem,
É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor Jesus, o meu destino está selado. A minha morte aqui é certa. Eu sei quem eu sou. Um ladrão e assassino. Mas eu também sei quem o Senhor é. E apesar de tudo que eu fiz, por favor, quando o Senhor voltar, me ressuscita e me leva com você para o teu reino. Isso era lembrar para esse ladrão. Não era só de lembrar, era de fazer algo por ele. Ele estava clamando ali e Cristo, como conhecia o termo, entendeu perfeitamente. Aquele ladrão na cruz demonstrou uma fé absurda. Absurda. Será que é por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela graça mediante a fé? Então agora vamos voltar agora para a prata paga pelos israelitas de 20 anos para cima. Vamos lá, vamos pensar um pouco sobre isso agora. Essa prata que foi entregue ao santuário, imagina quantos israelitas de 20 anos para cima deram meio ciclo de prata. E a pergunta é, o que foi feito dessa prata? Será que ficou no bolso do sacerdote? Como tem muitos líderes espirituais por aí não sei se pode chamar de líder espiritual, mas muitos mercenários do evangelho que pegam muita prata, né? Muita plata, muito ouro e colocam no próprio bolso. Mas essa prata não foi colocada no bolso de ninguém. Essa prata foi derretida, ela foi batida em placas e elas foram usadas, primeiramente, para cobrir as 100 bases de madeira de acácia. Vocês estão lembrados que nós já aprendemos sobre isso? Lembra que o pátio era cercado por 100 pilastras de madeira? Vocês lembram disso? E elas eram cercadas, na verdade, por 80, mas havia as pilastras do próprio tabernáculo. Elas foram, então, em cima, lembra que havia acima dessas pilastras, havia um prata, significando a obediência, mas elas não foram colocadas só em cima das bases. Elas também foram usadas para formarem as bases sobre as quais ficavam as 50 tábuas que cercavam o tabernáculo. Então, na base das tábuas também havia prata. Por que isso era feito? Né? Então, eram feitas 2 bases por tábuas. Isso era feito para distribuir o peso das paredes e evitar que elas afundassem na areia. Assim como tudo que o tabernáculo proporciona, também livra a nossa alma de permanecer afundada na cova, tal como Jó falou: livra-me de descer à cova, encontrei um resgate. A prata também era usada para as bases dos 9 pilares dos quais pendiam os véus, bem como os capeamentos ou capitéis que adornavam os 60 pilares que cercavam o pátio. Isso tudo foi feito para que quando o israelita piedoso olhasse para todas essas áreas e veria a prata brilhante, ele poderia se lembrar de que sua emancipação havia sido comprada e sua devoção assegurada pelo resgate que ele havia obtido por uma expiação da sua alma. Portanto, o tabernáculo diante dele, sobre uma base de prata, era a sua garantia. O resgate pavimentou a base que impediu que esse santuário afundasse na cova, assim como Cristo também não permaneceu nela. Sabe? O que é a base do santuário? É a obediência de Cristo, à vontade do Pai, que tornou seu sacrifício eficaz e eliminou todo o sistema sacrificial. Isso está em Hebreus 10, 9 e 10. Qual foi a moeda de redenção que Cristo pagou? Foi a sua própria obediência. Com certeza,
Paulo, ele estava pensando no Beca quando escreveu: nós sabemos que não fomos remidos da nossa vã conversação com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Esse sangue, ele representa a vida perfeita da obediência de Cristo e foi simbolizado por esse meio ciclo de prata. Portanto, a nossa garantia não está e nem pode estar nas nossas obras. Não está na igreja, não está em um pastor, num padre, não está em qualquer líder ou guru espiritual. Nossa garantia está no nosso Beca, que é Cristo. O resgate que nos foi pago é a base do sistema que sustenta todo o plano da nossa redenção. Como eu já disse, quando Davi comprou a eira no Monte Moriá de Ornã, também chamado de Araúna, para ali fazer um altar, ele pagou por ela 50 moedas de prata. Mais tarde, ele comprou toda a eira de Ornã e pagou 600 ciclos de ouro. Nesse local, o templo que Salomão erigiu acabou sendo construído. E cada uma das 50 tábuas e 9 colunas desse tabernáculo foi sustentado pelo resgate pago por Israel. Eu creio que vocês agora poderão ser remetidos a uma outra passagem da Bíblia, que vocês com certeza já viram ou ouviram falar dela, que é aquela situação em que Jesus foi, na verdade, uma história intrigante sobre o imposto do templo, que provavelmente estava relacionado com esse meio ciclo de prata. Quando Jesus estava lá em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro, chegou ali um cobrador de impostos, local ali, e perguntou a Pedro, perguntou ao discípulo. Ele fez para ele a seguinte pergunta: escuta aqui, Pedro, o seu mestre, por um acaso, paga tributo? Ele estava falando não do tributo a César, mas do tributo ao templo. E Pedro, né, como a gente sabe, pelo comportamento dele, um sujeito impulsivo, ele não pensou nas implicações de sua resposta. E ele falou assim: sim, ele paga. Porém, antes que Pedro tivesse tempo de dizer qualquer coisa a Jesus, em seu retorno para casa, o mestre Jesus olha para Pedro. Jesus com certeza ouviu essa conversa. E ele falou assim para Pedro: Pedro, o que você acha? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributos? Os reis cobram impostos dos seus filhos ou cobram dos súditos, dos estranhos? Pedro, sem pestanejar, responde: claro que é dos estranhos. Aí Jesus falou assim: ok, então isso quer dizer que os filhos estão livres? Livres de pagar imposto para o próprio pai. Não faz sentido o rei cobrar imposto do seu próprio filho. Lembra disso. O tributo exigido pelo cobrador não era o imposto devido a César, mas era o imposto devido a Deus, ou seja, era o Beca. Observe que Pedro havia afirmado muito recentemente que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Mateus 16 fala isso. Pedro havia ouvido o próprio Pai confirmar isso no Monte da Transfiguração. E foi aí que Pedro percebeu seu erro. Cristo era o Filho de Deus. E, portanto, estava claro que Cristo era isento de qualquer responsabilidade de pagar o tributo do templo. Porque Jesus não precisava de redenção, ele era o Senhor do templo. Portanto, a pergunta do cobrador de impostos, eu posso aqui imaginar que é possível, eu não estou dizendo que é, mas é possível que algum escriba ou algum fariseu, contrário a Cristo, incentivou ao cobrador de impostos fazer essa pergunta para Pedro, para que Jesus fosse desmoralizado. Essa era a ideia. Ou seja, ele é filho de Deus, coisa nenhuma. Ele está dizendo que é filho de Deus. É nada. Ele paga imposto. Eles estavam meio que esfregando na cara de Jesus: você não é filho de Deus, coisa nenhuma, você tem que pagar o imposto como qualquer outra pessoa.
Era isso que estava em jogo. Portanto, Satanás estava por detrás dessa pergunta. E Pedro, mais uma vez, inocentemente, foi usado de forma inocente, deu essa resposta de forma impensada, inocente, concordando dessa maneira, num primeiro momento, com a pergunta do cobrador de imposto, talvez fazendo os doutores da lei e os escribas e fariseus rirem por dentro em estado de chacota. Havia um outro aspecto ainda que precisava ser levado em consideração nesse caso. Antigamente, os levitas eram escolhidos no lugar dos primogênitos para se tornarem sacerdotes e ministros de Deus. Vocês lembram disso? Deus falou assim: todo primogênito é meu. Seja do homem, seja do animal, o primeiro é meu. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso mostra o senhorio. O senhorio. Hoje, nós vivemos uma democracia, né? Se é que existe democracia. Nós vivemos uma democracia, e na democracia, o presidente ou o primeiro-ministro ou é eleito ou é escolhido, e ele é trocado. Mas na monarquia, tudo pertence ao rei. Nós não vivemos mais numa monarquia, então a gente não sabe como é de fato viver numa monarquia. Nós temos reis aí pelo mundo afora, mas não tem nada a ver com os reis da Idade Média, daquela época. O rei era dono de tudo, portanto, alguém que morasse nas terras do rei era por permissão do rei. Se o rei dissesse hoje, olha, amanhã cedo, vocês saem dessa casa que eu preciso dela, a pessoa tinha que simplesmente sair, porque a casa era do rei. O animal, todo o gado da pessoa pertencia ao rei. Se o rei chegasse para alguém e falasse assim, olha, eu vou dar uma festa no meu castelo e eu preciso de 20 cabeças de gado aí do seu pasto. Eu vou pedir o pessoal para vir aqui buscar. Você não podia falar nada, porque aquele gado era do rei. Tudo pertencia ao rei. Então, essa ideia de que tudo pertence ao rei tinha a ver com essa situação que Deus disse a Israel. O primogênito é meu. E, na verdade, Deus está dizendo assim, eu não quero todos os seus filhos, eu só quero o primeiro. Eu quero ser o primeiro na sua vida. E por que Deus pede para ser o primeiro na sua vida e na minha vida? Não é porque Deus é um sujeito narcísico, como a gente escuta muito por aí, um Deus narcísico, um Deus vingativo, um Deus psicopata, porque ele quer tudo para ele. Não, ele não quer tudo para ele. Já é dele, porque ele criou tudo. Ele fez tudo. Então, quando ele pede o primogênito, ele está dizendo, o restante pode ficar com você. Me dá só um. Você pode ter 20 filhos. Eu só quero um. 19 são seus. É o dízimo, né? Eu quero só 10%, 90% é teu. Isso fica com você. Mas 10 é meu. Deus faz isso exatamente para tratar uma característica terrível da nossa estrutura pecaminosa. A nossa estrutura egocêntrica, centrada nos próprios interesses, centrado na própria vida, né? A ambição desmedida. Deus trata dessa maneira a nossa ambição, nossa corrupção interna e, de outra maneira também, ele nos convida a participar do seu reino. Só que o que aconteceu? Ao invés de Deus, então, pegar todos os primogênitos, ele falou assim, eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar uma tribo no lugar de todos os primogênitos. Então, a partir de agora, vocês podem ficar com seus primogênitos, mas a tribo de Levi é minha. Então, antigamente, os levitas, eles foram escolhidos no lugar dos primogênitos. Para quê? Para se tornarem sacerdotes, ministros de Deus, para atuarem no santuário. Então, eu já disse isso, essa questão é muito séria, tudo em nossa vida, tudo o primeiro é de Deus, mas porque tudo, meu amor, meus bens, tudo é de Deus em primeiro. Será que é por isso que Cristo diz que quem amar mais a pai, a mãe, a irmãos, e eu acrescento aqui, a filhos, namorado, namorada, trabalho e igreja,
hábitos, a mim mesmo ou qualquer outra coisa, não é digno dele. Será que ele está dizendo que quem. Eu queria que você, por favor, prestasse bastante atenção nesta frase que eu vou dizer agora. Será que ele está dizendo aqui que quem coloca qualquer outra coisa no lugar dele não merece o seu senhorio? Observa bem, o senhorio de Cristo em nossa vida para o Senhor Jesus é um privilégio. É um privilégio. Ele está dizendo: olha, eu ser o Senhor da sua vida é um privilégio para você. É uma vantagem que você tem. Portanto, quando você coloca qualquer outra coisa no lugar desse Senhor, qualquer coisa, até seu filho, até os seus gostos, até os seus desejos, no lugar do que esse Senhor pede, tanto que ele diz: se vocês me amam, ou em outras palavras, se vocês me colocam em primeiro lugar, guarda os meus mandamentos. Então, uma das provas que a gente tem de que Jesus é o Senhor da nossa vida é quando você luta, pede, clama para que ele te ajude a obedecer os mandamentos que ele pediu que fossem obedecidos, que ele pediu que fossem guardados. É por isso que a gente ora: Senhor, guarda a minha boca, guarda a minha língua, guarda os meus olhos. Eu não verei. A Bíblia fala: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Tanto que Isaías fala: quem vai habitar no meio do fogo? Quem vai habitar no meio do fogo devorador? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, aquele que desvia os seus olhos de ver coisas más, de ouvir falar sobre sangue. Então, olha só, aquele que serve o Senhor Jesus, sabe o que ele está fazendo? Ele está desligando, se desligando. Ah, é notícia sobre morte? Não quero ver. É notícia sobre guerra? Eu não quero ver. Eu não quero ouvir falar. Eu não quero, eu não quero. Meu senhorio é do Senhor Jesus. A minha vida pertence ao senhorio dele. E aí ele te faz uma promessa. Qual a promessa que ele faz? Aquele que coloca o meu senhorio em primeiro lugar, eu vou acrescentar tudo para ele. Eu vou dar tudo para ele. Tudo que ele precisa. Não é o que ele deseja, mas é tudo que ele necessita. Ele fica tranquilo, porque eu, como Senhor dele, eu vou entregar tudo o que ele precisa. E eu pergunto: quem tem o Senhor Jesus como senhorio, será que ele tem um nível reduzido de estresse? Será que ele tem um nível reduzido de ansiedade? Será que ele tem um nível reduzido de angústia, de temor? Porque ele confia no Senhor dele. Ele sabe que não tem segredos para esse Senhor. Não há espaço na sua vida que não seja dominado, controlado, conhecido por esse Senhor. Portanto, logo, Jesus não vê o seu senhorio como um fardo, mas como um presente, como uma bênção. Portanto, o Senhor Cristo, ou melhor, sendo Cristo o Senhor, e ao mesmo tempo, guardem isso, o herdeiro de todas as coisas, ele estava isento desse imposto. Como poderia um resgate ser dado por ele, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade? Mas é aí que eu me encanto com o caráter e a pessoa do Senhor Jesus. O nosso Senhor não permitiu que o seu impulsivo discípulo Pedro passasse por um constrangimento desnecessário e imediatamente continuou. Jesus falou assim: Pedro, eu entendi que você se equivocou. Então faz o seguinte, para não haver escândalo e para você não ficar mal na foto, vai ao mar, lança o anzol, apanha o primeiro peixe que subir, aí você vai abrir a boca dele e dentro da boca do peixe você vai achar uma moeda. Aí você pega essa moeda, vai lá, entrega no templo, pega o certificado de que você pagou, entrega por mim e por você.
Vamos entender o simbolismo desse ato? Primeiro, de onde veio essa prata que estava na boca do peixe? Olha só, o Filho eterno, ele paga um duplo resgate por ele e por Pedro. Essa prata, ela veio de um tesouro escondido que era conhecido somente pelo Pai e pelo Filho. É muito interessante que nesse ato comovente de ele pagar o beca por Pedro e por ele se identifica profundamente com Pedro. E para quem, aliás, ele havia dito recentemente, para trás de mim, Satanás. Cristo ali se identifica com aquele que o amaldiçoou durante aquela noite da tríplice negação. E que já havia admitido ao próprio Jesus: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ó Senhor. Pedro já havia dito isso. Então, nessa história do Beca, que Cristo paga, nós temos muitas lições a aprender. A primeira é que cada um de nós pode se incluir com Pedro, pois Jesus pagou o resgate pela sua alma, pela sua vida, individualmente. Cristo é o único em toda a história. Lá na Bíblia não tem ninguém, só ele, único registrado, que apresentou um shekel inteiro, 2 becas no templo. Agora, aqui nós temos um problema. É porque, estritamente falando, isso não era legal. Não tinha legalidade aí. Porque nenhum homem poderia comprar o resgate de outro. Um pai não podia pagar pelo filho. Um filho não podia pagar pelo pai. Um irmão não podia pagar pelo outro irmão. Ninguém podia remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate por ele. Porém, a palavra de Deus é clara. Mas se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Por que Cristo pôde pagar o duplo preço? Por quê? Por que ninguém podia pagar preço duplo, mas Cristo pôde? Porque Cristo, ao identificar-se com a humanidade, ele se torna o primogênito. Guarda isso, porque isso aqui é lindo. Ele se torna o primogênito. Hebreus 12, 23. E qual era o direito do primogênito? Qual era o direito do primogênito? Receber a porção dobrada. É por isso que ele obteve o direito de pagar a porção dobrada que era dele no caso de Pedro. Portanto, o Senhor exigia meio ciclo de prata como resgate para cada primogênito israelita. Ele explicou que considerava isso uma expiação por sua alma. Os pobres não podiam dar menos, nem os ricos poderiam dar mais. Ou seja, a riqueza, ela não faz diferença quando o juiz pondera os casos dos homens e das mulheres para a redenção. Todos são igualmente pecaminosos aos seus olhos. Mas hoje, nós não somos remidos com prata, mas com o precioso sangue de Cristo. A prata, portanto, sugere redenção, baseada na perfeita obediência do Salvador, que deu sua vida como resgate pelos perdidos. E no nosso caso, como ele paga a porção dobrada? Ele pagou a porção dobrada para Pedro, porque ele era o primogênito. Mas e por nós? Como ele paga a porção dobrada? Como ele faz isso? Olha, primeiro, ele paga a porção dobrada pelo seu sangue. Cristo
expia os nossos pecados, pagando a nossa dívida. Então, olha só, a porção dobrada, ela vem do sangue, que paga a nossa dívida, e da sua obediência, que nos justifica. Essa é a porção dobrada. O sangue pagou toda a fatura. Ele pagou toda a dívida. Não há mais dívida. Não há mais dívida. Meu querido, minha querida, você que aceitou a Cristo como seu Salvador, não há mais dívida. Você não tem nenhuma dívida. Você pode dizer para Satanás: a minha dívida está quitada. Esse é o primeiro pagamento. E o segundo pagamento é a sua obediência. A obediência dele, que é a sua justiça. Esse vestido lindo que foi tecido nos teares do céu, sem participação humana. A nossa salvação foi feita por nós, fora de nós, e sem a nossa participação. Sangue e obediência perfeitas. Eis a porção dobrada que foi dada por nós. O sangue é dado lá no pátio. A obediência se dá no lugar santo. E isso nos leva ao Santíssimo, onde um dia viveremos na presença da Shekinah. Porém, eu preciso enfatizar que no céu só entrará quem tiver as duas porções. A primeira porção é a aceitação do pagamento que foi feito por nós pelo seu sangue na cruz. Como eu já disse, esse pagamento foi feito no pátio que representa essa terra. E como que você aceita essa porção? Como é que essa porção é aceita por você? Vindo até ele, em humilhação, confissão e arrependimento pelos seus pecados. Ali, ele te dá essa primeira porção. A segunda porção foi sua obediência, que precisa ser aceita por nós. Isso é sua justiça, tecida nos teares dos céus, em sua obediência perfeita, tema que a gente abordou algumas aulas passadas. Na primeira porção, eu aceito Cristo como Salvador. Mas na segunda porção, ele se torna meu Senhor. Pelo processo da santificação que ocorre no santo, tema que veremos no futuro, ele se torna regente da minha vida, dono dos meus bens, senhor da minha vontade, mestre do meu aprendizado, maestro dos meus dons, o provedor das minhas necessidades, o cuidador das minhas inquietudes, o solucionador dos meus problemas, o pacificador das minhas angústias, o consolador nas minhas perdas. Ele se torna Cristo em mim, esperança da glória. A outra lição que aprendemos com o pagamento do duplo beca de Cristo é que ele pediu a Pedro para pescar um peixe e na sua boca ele ia encontrar uma prata. O peixe sempre foi símbolo do cristianismo. Isso significa que cada homem e cada mulher pescado no oceano do mundo deveria ter prata na boca. Essa prata significa o beca, o resgate que foi pago por Cristo, e cada cristão pescado deve proclamar essa prata, essa tão grande salvação, esse tão grande pagamento feito. Isso é o peixe ter prata na boca, o evangelho falado e principalmente vivido. Eu faço a você essa pergunta. Você é um peixe pescado no oceano da vida? No oceano do mundo? Você foi pescado por Cristo, pelo evangelho, do oceano do mundo. Agora, você tem prata na boca? Você tem o resgate na tua boca? Você tem falado desse resgate com os outros? Você tem falado desse preço? Você tem vivido à luz desse resgate? Você tem falado, pregado, vivido, contado essa tão grande salvação? O que essa grande salvação fez na sua vida?
esses fatos estupendos, eles formaram a base de toda a adoração do santuário. Tudo que falamos até aqui, com respeito à prata, dentro das variadas cores do santuário, revela o papel do branco dentro do templo, que era não só visto na cor prata e seu simbolismo, mas também na cor linho branco nas paredes de linho do lado externo, no pátio. Mas o santuário não apresentava apenas a cor branca. Havia também a cor azul. Azul, que é a cor do céu em um dia claro. Você vê o azul refletido no oceano, em um lago, essa cor que envolve espaço eterno em mistério azul. José entendia que o azul representava os céus visíveis. O azul também representava a cor da fidelidade. Porém, para tratarmos da cor azul, nós precisaremos de outra aula. Portanto, por hoje, nós encerramos por aqui. Eu te pergunto, você sabia, conhecia sobre o Beca e tudo o que ele representa? Percebemos como medir o santuário é maravilhoso? Eu não sei vocês, mas sabe, quando eu estudo essas aulas e preparo essas aulas para vir aqui apresentar para vocês, quantas vezes eu já me peguei chorando? Muitas vezes. E é com tristeza que eu, a cada aula, olho para o relógio e falo, tem que terminar. Sabe por quê? Não sei vocês, mas a minha vontade era ficar aqui o dia todo falando sobre isso, de tanto que isso toca o meu coração. Eu espero que tenha tocado o seu nessa manhã. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque Jesus pagou o duplo preço por nós. Ajuda-nos, Senhor, a tomar posse desse preço que foi pago. O sangue no pátio, a justificação no santo. O sangue no pátio, a obediência dele, como nossa justiça, porque nós não a temos. Permita, Senhor, que essas verdades sejam aprofundadas, enraizadas, e que na hora da prova, na hora da angústia, na hora da incerteza, os nossos pensamentos, nossas emoções estejam voltadas e essas verdades nos tragam consolo, paz, misericórdia e fé. Em nome de Jesus nós oramos. Que o Senhor abençoe a cada um. E aqui eu quero terminar com a bênção de Moisés. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Vou abrir aqui o celular para aqueles que quiserem fazer algum comentário e que, se Deus quiser, nós estaremos aqui na próxima semana falando sobre as outras cores do santuário. Fiquem com Deus.